Muito boa noite! Estamos ao vivo e a cores. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nossa primeira aula hoje sobre a nossa série Reconectar. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Pedro Paulo Matias, Igrejinha, Rio Grande do Sul. Estava vivendo por isso, diz a Liliana. Então, a espera acabou. Muito bem, Rondônia, advogado, fugiu o nome. Vamos fazer o seguinte, pessoal, enquanto a galera vai chegando, hoje é terça-feira, véspera do Dia Internacional do Sofá, e as pessoas estão um pouco distraídas. Vamos apertar o aviãozinho e fazer aquela atividade de sempre. Já estou convidando aqui. Eu sempre peço, não sei porquê, vocês nunca fazem. Alguns fazem, às vezes até eu recebo. Mas hoje é o dia de todo mundo lembrar todo mundo. Então vamos mandar aí 20 convites. Vamos aumentar um pouco a nossa régua. Pronto, 20 minutos. Mandar link da aula 1. Clóvis Panzeri. Tá aí, fiz os meus convites, viu como é rapidinho? Pessoal, vamos lá então. Daqui a pouco a gente já começa. Por quê? Porque hoje nós vamos ter bastante conteúdo. Maria Franco tá dizendo que tá travando. Tá tudo bem aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Quem tá me ouvindo e quem está me vendo, manda corações aí. Vamos ver se tá todo mundo me ouvindo. Vai ter um monte de corações. Se não, acho que tá mudo. Não tô vendo coração nenhum. Tá mudo, pessoal? Fábio, tá mudo? Não? Mas eu não tô vendo coração nenhum aí. Tá bom. Lucas Baiac na área, tá tudo ok. Muito bem. Opa, agora disparou os corações. Estão me vendo e me ouvindo. Legal, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso trabalho. Vamos lá? Bom, deixa eu passar 2 avisos antes da gente começar, tá bom? O primeiro aviso é o seguinte, tá? Não é uma live. Quer dizer, peraí. Vou começar de novo. Me atrapalhei. Bom, não são 3 lives, é uma live e a gente vai dividir essa live em 3 partes, tá bom? Então, é uma live, a gente vai dividir essa live em 3 partes. Então, vou explicar o que vai acontecer ao longo dessas 3 noites. Hoje, amanhã e quinta-feira. Então se prepare, tá? Tire esse tempinho da sua vida, do seu dia, tire isso, separe isso e fique comigo aí essas 3 noites. Eu sei que muitas pessoas têm outros compromissos, tem família, tem janta, é o cansaço, tem que trabalhar no outro dia. Mas é preciso se esforçar um pouco para a gente conseguir assimilar coisas que estão um pouco fora da nossa rotina. Então, é uma live só, dividida em 3 partes. Hoje nós vamos ver a parte 1, amanhã a parte 2, na quinta-feira a parte 3. Tá bom? Então, é importante que você não seja só um espectador. O que é ser só um espectador? É você sentar e ouvir, tudo bem, amanhã você já nem lembra mais do que você ouviu. Então é importante que você pegue um papel, que você pegue uma caneta, que você desenhe, que você procure entender, que você esmiúce um pouco os conceitos, que você volte para esses conceitos amanhã, porque isso não é para mim, tá? Essa série de lives não é para mim. Essa série de lives é para você, tá bom? Então eu quero me fechar aqui nesse bate-papo entre eu e você,
tá bom? Eu tô aqui, você tá aí e vamos ficar alinhados, eu e você, nesse bate-papo. Serão 3 noites, nós vamos ir mais ou menos 1h30 por noite. Isso é importante você saber, para você se programar. As minhas ideias, elas precisam ser um pouco desenvolvidas para que você consiga assimilar. Às vezes eu tenho que buscar algum exemplo que não são coisas do dia a dia que nós vamos ver aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nessas 3 noites, que na verdade são uma aula só, uma live só, nós vamos quebrar a cabeça, tá bom? Não é um oba-oba, um beabá. Então eu preciso você conectado. Eu preciso você aqui comigo. E aí nós dois, imagina o seguinte, hoje é terça-feira, quinta de noite, um pouco mais tarde desse horário, eu garanto para você que a sua percepção de vida deu uma guinada de uns 30 a 40%, tá bom? Mas isso só se você realmente ficar conectado aqui comigo, se você anotar, se você escrever, se você tentar entender o que eu vou mostrar aqui. Então, o que nós vamos ver nessas 3 noites, tá? Uma das coisas que mais funciona, ao longo desse bate-papo que a gente vai ter, eu e você aqui, eu também vou te dar algumas dicas de como eu faço, do que eu faço, para assimilar conceitos básicos, para entender eles numa amplitude, no todo. São quase formas de você estudar para acelerar o seu processo de aprendizagem. E mais ainda, não só de aprender, mas de aplicar. E aí tem mais uma coisa. O que eu vou ensinar aqui não são conceitos novos. Eu não quero encher sua cabeça com mais conceitos, com métodos, não. Eu quero quebrar a estrutura que existe hoje na sua cabeça. Porque se você não quebrar essa estrutura, se você não questionar isso que você vive hoje, se você não mexer nisso, como é que você quer mudar? Tá entendendo? Como é que você quer reformar uma parede sem mexer na parede? Como é que você quer mudar a estrutura de um prédio, de uma casa, sem mexer, sem tirar coisas? Então nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos bater forte, tá bom? O que vai acontecer nessas 3 noites? Hoje, depois de eu fazer essa introdução, eu quero explicar um pouco o que é essa série. E por que ela é importante? E por que ela é a base de tudo? A base de tudo. A base de tudo. A base de tudo. Então, vou explicar isso daqui 1 minuto. O que eu quero que você entenda, tá? O que são essas 3 noites? Aqui vai aparecer invertido, mas eu gosto de mostrar, já que aparece invertido aqui, eu quero que você escreva isso direitinho no seu papel, tá? Existe uma coisa que eu quero que você entenda, que é o seguinte, tá? Hoje, eu vou arriscar dizer isso, tá? Talvez eu possa estar errado em relação a você, mas hoje, provavelmente, você vive um falso eu. Quanto vale descobrir isso? Descobrir que nos seus 25, que nos seus 28, que nos seus 30 anos, você descobriu um falso eu e que você vive desse falso eu. Então, primeiro ponto, provavelmente você vive do falso eu. Mas o que é isso? O que é o falso eu? Por que eu estou dizendo que você vive um falso eu? Isso é quase ofensivo, não é? Isso é quase uma ofensa, isso é quase uma afronta. Cara, me respeita. Tá dizendo que eu estou vivendo um falso eu? Preste atenção, vou explicar. Não tem nada de errado com isso, tá? Esse falso eu,
é o estado atual. Estado atual. Hoje, meu estado atual, vivo um falso eu. Hoje, o estado atual é um falso eu. Existe um estado desejado, que é a essência. Então, existe o falso eu. Algumas pessoas já estão dizendo, o que é isso? Que linguagem é essa? Calma, vou explicar para você que está chegando novo aqui, que não é familiar com o meu conteúdo. Então, a maioria das pessoas, e provavelmente você também, vive um falso eu. O estado desejado é a essência. Isso muda tudo. Muda completamente o jogo. Mas o que é a essência? O que é o falso eu? O que é a essência? Então, hoje, eu vou explicar o que é o falso eu e qual o impacto que isso tem na nossa vida. Amanhã, eu vou mostrar o lado inverso da moeda. O que seria a essência, o estado desejado? Por que você deveria se voltar para isso? Por que você deveria sequer pensar sobre isso? Aí, uma vez que você entende o falso eu, uma vez que você entende a essência, você vai na terceira noite, quinta-feira, compreender como fazer essa reconexão do estado atual para o estado desejado. Esse estado desejado, ele é o nosso estado natural. É o estado natural. Eu vou tirar os comentários aí, tá bom? O pessoal tá pedindo. Então, o que acontece? Tô tirando os comentários. Bom. Então, eu quero que você entenda essa visão global do que nós vamos ver nas 3 noites. O que nós vamos ver nas 3 noites? Hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é o falso eu. Por que o falso eu é o que nos mantém na estagnação, com o pensamento de escassez? Por que o falso eu é responsável pelos sofrimentos psicológicos? O que são os sofrimentos psicológicos? Sofrimentos psicológicos é o medo, a ansiedade, o tédio, a inquietude, o ressentimento. Você já observou o quanto o ressentimento atrapalha a nossa vida? A mágoa. Você está magoado, está chateado. A insegurança, uma pessoa insegura, uma pessoa que não é segura de si. Por que o falso eu é responsável por tudo isso? Já pensou? Você entender por que você sente medo, por que você sente timidez, por que você sente esse sentimento de que você não é bom o suficiente? Esse sentimento de que você é incapaz, que você não é capaz de viver a vida que você gostaria. O sentimento de culpa. Como é que isso te prejudica, o sentimento de culpa? Como é que você quer viver uma relação íntima se você não se sente completo, se você não se sente pleno, se você não se sente digno? De onde vem essa indignidade? De onde vem essa sensação de vazio? Esse tédio diante da vida? O filósofo francês Jean-Paul Sartre chamava isso a náusea. Uma espécie de mal-estar contínuo que a gente sente e a gente não sabe por quê. E a gente acha que com o passar do tempo, com o crescimento, com as conquistas, essas coisas vão passar. Mas a gente percebe que não. Quanto mais o tempo passa, mais ameaçado a gente se sente em relação a isso. Então, o que é o falso eu? É o tema de hoje. Esse é o tema de hoje. O que seria a essência? O que seria a essência? Se você não vai viver do falso eu, qual é o seu ponto de referência? Qual a base da sua vida? Seria a essência? Pô, mas o que é a essência? Isso nós vamos ver amanhã.
E aí você diz, ok, eu entendi o que é o falso eu entendi o que é a essência. Agora, como é que eu vou me libertar do falso eu e como é que eu vou viver tendo como base a minha essência? Isso é quinta-noite. Então temos esse compromisso nessas 3 noites. Bom, vamos então para o falso eu, tá bom? Falso eu, falso eu, falso eu. Deixa eu ligar os comentários aqui. Quem nunca ouviu falar do falso eu? Quem nunca ouviu falar do falso eu? Coloca aí para mim. Eu. Quem nunca ouviu falar do falso eu, coloca aí. Eu nunca ouvi falar do falso eu. Quem já sabe mais ou menos, quem já tem uma ideia do que é o falso eu, fica quietinho no seu canto. Agora, se você nunca ouviu falar do falso eu, escreva eu. Bom, quando você vai escrevendo aqui, vamos então ao que é o falso eu, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para você, tá? Pergunta básica. Ó, a Larissa, você nunca ouviu falar do falso eu? Claro que você já ouviu. Já vi você comentando. Vamos ver. Quem mais? Tá bom. Ótimo. O que produz os resultados que você tem na sua vida? Essa é a pergunta-chave. Todos nós estamos atrás de resultados, não é? Todos nós queremos resultados. O que produz os resultados que você tem na sua vida? O que produz os resultados que você tem na sua vida? Quais são os fatores primordiais que produzem os resultados na sua vida? Quais são? Deixa eu explicar. Para muitos, os resultados... Deixa eu só tirar aqui os comentários de novo. Pronto. Para muitos, os resultados eles nascem da inteligência que você tem, das oportunidades, dos relacionamentos, coisas como disciplina, foco, resiliência. Então existem inúmeros, a educação que você recebeu, existem inúmeros fatores que determinam os nossos resultados. E geralmente quando nós pensamos sobre resultados, presta atenção que isso é muito importante, nós só pensamos nas coisas positivas. Resultados são só os ganhos, só as conquistas. Os sofrimentos também são resultados. O ressentimento que você cria, o medo que você cria, a insegurança que você cria, tudo isso também são resultados. É um resultado que você tem na sua vida. Se você é uma pessoa tímida, esse é um resultado que você tem na sua vida. Aí você diz, não, mas a timidez é um estado que é o resultado do quê? Do quê? Você pode pensar o quanto você quiser, mas todos os resultados, tanto os bons, aqueles que você considera bons, como aqueles que você considera ruins, todos esses resultados, eles vêm da nossa noção de eu. Da sua noção de eu. A nossa noção de eu, ela é a base da qual nós produzimos os nossos resultados. Vocês perceberam que há 2 minutos atrás
eu dei uma paradinha. Sabe por que eu dei uma parada? Sabe por que eu dei uma parada? Porque eu estava falando, e enquanto eu estava falando, um pensamento atravessou a minha mente. Dizendo assim, pô, 4.000 pessoas te ouvindo, você não vai conseguir segurar essa audiência. Você não vai conseguir segurar essas pessoas. Da onde veio isso, cara? De boa, você já passou por isso também? Diante de uma situação que tá tudo indo muito bem, tá tudo indo muito legal, e de repente vem aquele pensamento e diz, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. De onde vem esse tipo de pensamento? Por que ele vem? Por que nós temos esse tipo de pensamento? Esse pensamento, ele vem da nossa noção de eu. A nossa noção de eu, já vou explicar o que ela é, a nossa noção de eu é uma ideia que nós temos sobre nós. É uma ideia que nós temos sobre nós. Você tem uma ideia sobre você, eu tenho uma ideia sobre mim. Essa ideia é a noção de eu. E é isso que produz os nossos resultados. A base, o ponto-chave, é a nossa noção de eu. E o que é a nossa noção de eu? De onde vem essa noção de eu? Por que eu chamo isso de noção? Porque é uma ideia que você tem sobre si mesmo. Você tem uma ideia sobre você. E eu tenho uma ideia sobre mim. Essa ideia que eu tenho sobre mim, ela é a minha noção de eu. A ideia que você tem sobre você é a sua noção de eu. E essa noção de eu, ela determina o modo como nós pensamos, o modo como nós percebemos, o modo como nós nos relacionamos, tanto conosco mesmo, como com as outras pessoas. Então, o que eu preciso que você entenda? Vamos começar a olhar a sua vida desde o começo. Nós temos 3 dias para fazer essa reflexão. Vamos começar a olhar a sua vida desde o começo. Mas vamos partir do ponto em que você está hoje. Hoje, você tem uma noção de eu. Vou pegar meu caderninho aqui que fica mais fácil para a gente raciocinar. Hoje, você tem uma noção de eu, tá bom? Vamos supor que isso daqui fosse você, tá? Pode colocar o seu nome aqui em cima, tá? Então, você tem uma noção de eu. Isso é você. Essa noção de eu é uma ideia que você tem sobre si. Vou dar um exemplo. Você se acha incapaz? Você se acha capaz? Você se acha bonito ou bonita? Você se acha uma pessoa feia ou feio? Você deve ter um monte de ideias na sua cabeça sobre si mesmo. Você se considera inteligente? Você se considera não tão inteligente? Tudo isso são ideias que você tem sobre si mesmo. Agora, de onde veio essa ideia que você tem sobre si mesmo? De onde veio a ideia que você tem sobre si mesmo? Essa ideia, você não nasceu com ela, certo? Essa ideia, ela foi se desenvolvendo ao longo da sua vida. Você foi desenvolvendo essa ideia e você acabou chegando onde você está. Então vamos chamar esse período da sua vida que já passou, vamos chamar ele de passado. Então o que acontece? Ao longo do desenvolvimento, ao longo do nosso crescimento, nós vamos tendo experiências, coisas que acontecem conosco. Nós vamos tendo experiência, você vai tendo uma experiência positiva, uma experiência negativa, você vai... uma pessoa faz bullying contigo, a outra pessoa te elogia, a outra pessoa, sei lá,
mas você vai tendo percepções, você vai percebendo coisas e você vai assimilando essas coisas e vai transformando essas coisas na sua noção de eu. Então você tem uma ideia de quem você é. Um conjunto de percepções, de noções que você vai assimilando ao longo da sua vida. E se você não entender isso, você até pode ganhar muito dinheiro. Você até pode ser uma pessoa famosa, uma pessoa reconhecida. Mas você nunca vai se sentir pleno e abundante. A plenitude e a abundância, elas nascem da compreensão disso que nós estamos vendo aqui. A sua noção de eu é responsável pelos resultados que você tem na vida. E tudo o que você quer da vida, tudo que você busca, tudo que você busca, relacionamento, dinheiro, reconhecimento, fama, validação, toda a realização daquilo que você busca está no conhecimento de quem você verdadeiramente é. A maioria das pessoas nunca pensa sobre isso. A realização de tudo que você deseja está no conhecimento de quem você verdadeiramente é. Então vamos lá. Então, ao longo do passado, você vai acumulando essas ideias sobre si. A ideia de incapacidade, a ideia de não ser bom o suficiente, todas essas ideias que você tem sobre si. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se hoje você pensa que você é essas percepções do passado, quem você era antes de ter essas percepções? Quem você era antes de ter essa ideia sobre si? Quem você era? Você não existia? Então, é claro que essa ideia é uma fabricação da sua mente. E a pergunta mais importante, onde está nesse momento, onde está agora a pessoa que você era antes de ter essa ideia? Então, o que é o falso eu? O falso eu é justamente a identificação com o seu passado. O falso eu é a identificação com o seu passado. Todas as suas experiências do passado, elas criam uma ideia, uma noção de quem você é. E o que acontece, tá? O que acontece? Quando você passa a viver da ideia, da percepção que você cria sobre si, você perde a noção de quem você é verdadeiramente. Presta atenção. Isso é uma das coisas talvez mais difíceis de entender, mas é a coisa mais importante, a coisa isolada mais importante que você pode aprender na sua vida. A partir do passado, você descobre quem você é, você cria uma identidade baseada no passado. Essa identificação com o passado, ela quebra, ela rompe, vou colocar um E aqui, ela quebra, ela rompe a sua conexão com aquilo que você é verdadeiramente.
Antes de ser essa ideia, você vivia em essência. Amanhã eu vou explicar o que é essência. Por hora, você só precisa entender isso. Antes de você ter essa ideia na sua cabeça, você era a essência. E quando você se identificou com essa ideia, a essência, ela é o eu verdadeiro. Ela é aquilo que você é para além da ideia que você tem sobre si mesmo. Todo o seu poder está aqui na essência. Mas o que acontece? Quando você perde a percepção de quem você é em essência, quando você perde isso, essa perda, ela cria um vazio. Você sente um vazio. Por quê? Jesus chamava isso aqui de um ramo cortado da videira. Quer dizer, a videira é o todo, é a conexão, é o todo. Se você criar uma ideia sobre si, você se desconecta do todo. E você se torna essa ideia, esse fragmento isolado, o ramo cortado da videira. E quando você se desconecta, é como, imagina assim, ó, é como um filho que se desconecta da mãe. Tanto o filho como a mãe passam a sentir a saudade, a falta, a ausência, o vazio. Ou duas pessoas que se amam muito, quando há essa desconexão, abre esse espaço, esse vazio. A mesma coisa acontece quando você, a ideia, se separa de quem você é em essência. Uma vez que você se separa de quem você é em essência, você passa a sentir um vazio, um sentimento de vazio diante da vida, um sentimento de incompletude. Você não se sente mais completo, parece que sempre está faltando algo. Você parece que sempre está, nunca está satisfeito. E o que acontece? A essência, ela não pode ser percebida pelo falso eu. Então, quem sente esse vazio, na verdade, é o falso eu. É a ideia que você tem de incompletude, de vazio, de falta. Quando isso falta, o que você faz? O próprio falso eu, ele sente esse vazio, ele sente essa falta, e o que ele faz? Ele projeta a felicidade, ele projeta esse sentimento de completude, esse sentimento de abundância que você não tem mais, ele projeta para o futuro. Ele empurra isso para o futuro. Por isso, você vive o tempo inteiro olhando para o futuro. Você quer chegar logo naquele lugar lá no futuro, onde esse sentimento de vazio, onde esse sentimento de incompletude vão desaparecer. Por isso que a vida, ela se torna esse ciclo. A vida se torna esse ciclo dessa busca constante que nunca preenche. Esse vazio que nunca se satisfaz. E mais, como você é desconectado de quem você verdadeiramente é, como você se tornou esse fragmento isolado, o que acontece? Você sente medo, você sente angústia, você se torna extremamente vulnerável, porque você é uma pessoa feita de ideias. E toda ideia, ela pode ser destruída por uma outra ideia. Então você sempre está à procura do que os outros pensam. Você sempre precisa que os outros deem ok, que os outros validem quem você é. Por quê? Porque você não tem base. Você é um fragmento isolado. Você está separado do todo.
Você é um ramo cortado da videira. E isso aqui é uma coisa que está na base de todas as doutrinas profundas. Por exemplo, se você olhar para algumas parábolas de Jesus Cristo, por exemplo, tem a parábola do homem insensato. Ele disse: não seja como o homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. Você tem que cavar fundo, como homem prudente, até você encontrar a rocha. O que ele quer dizer com construir a casa? Construir a nossa casa é construir a nossa identidade. Então ele diz o seguinte: não seja como o homem insensato que constrói a casa sobre a areia. Porque se você construir a sua casa sobre a areia ela muda o tempo inteiro. A areia, ela é muito vulnerável. O vento, a chuva, a onda, ela leva a areia, leva a casa junto. E aí você sempre vai viver preocupado. Você sempre vai viver com medo. Você sempre vai estar pensando no que pode acontecer. Então ele disse: você tem que ser como um homem sensato. Você tem que cavar fundo até você encontrar a rocha e construa a sua casa sobre a rocha. Eu sei que existem outras interpretações sobre essa história da parábola do homem prudente e do homem insensato. Mas existe também uma outra passagem onde ele diz assim: não crie tesouros onde a traça e a ferrugem podem destruir. Crie tesouros no reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é essa parte mais profunda onde ele insiste. Deus, o reino dos céus, o reino de Deus que existe dentro de nós. A nossa essência, vou aprofundar isso um pouco, mas só para você ter uma base do que nós estamos falando, a nossa essência é o nosso sopro divino. O próprio Jesus disse: Deus é espírito, para a samaritana, lá no poço de Jacó. O que é espírito? Espírito é um sopro. Então você tem um sopro divino dentro de você. Você tem esse sopro. Por isso, mas o que acontece? Você se esqueceu disso. E isso aqui, não estou falando de religião. Jesus também diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Daí ele diz assim: mas qual o valor que o sal tem se ele perde o gosto? Se ele perde o seu sabor? Então, nós somos os filhos de Deus. Nós somos feitos à imagem, nós somos criadores. Agora, qual o sentido disso se nós esquecemos a nossa parte divina? Se nós vivemos baseado na ideia que nós temos sobre nós? Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Quando eu digo que nós somos, ou melhor, que nós criamos os nossos resultados que nós temos na vida nós criamos os resultados que temos na vida a partir da nossa noção de eu, isso significa que nós podemos ter um de dois pontos de referência. O falso eu, deixa eu me aprofundar um pouco mais no falso eu, mas antes, quais são os dois pontos de referência? O ponto de referência aqui é o falso eu, ou a nossa essência. Quando você se identifica com o falso eu, essa é a parte mais polêmica de toda essa teoria. Quando você se identifica com o falso eu, na verdade, você começa a viver no mundo conceitual. O que é um mundo conceitual? O mundo conceitual é o mundo das palavras. As palavras, elas podem ter um poder hipnótico sobre nós. E o que isso significa? Um poder hipnótico sobre nós.
Quando você sabe o que algo é, você para de se questionar o que isso verdadeiramente é. Vou usar um exemplo. Imagine que você nunca tivesse visto uma rosa vermelha, essas rosas bonitas, uma rosa grande. Você nunca viu essa rosa vermelha. E de repente você se depara com a primeira rosa vermelha. O que você faria? Você olharia profundamente para essa rosa, você olharia profundamente, você ficaria admirando, você ficaria encantado. Mas hoje, provavelmente, você dá pouca bola para isso, porque você já sabe o que é isso. É uma rosa. Isso é uma rosa. A mesma coisa é sobre a noção de eu. E isso é o poder hipnótico da palavra. Uma vez que você sabe quem você é, você nunca mais se questiona sobre isso. Quando você diz, eu sou incapaz, eu não sou bom o suficiente, e muitas vezes a gente fala isso meio que sem falar, é um pressuposto, já é uma conclusão que a gente já tem feita na nossa cabeça, a gente não questiona mais isso. E aí você pode fazer tudo o que você quer, você pode se esforçar, você pode correr, você pode fazer tudo o que você quiser. Deixa eu explicar como isso funciona na prática do dia a dia. Você tem todas essas ideias sobre você. Todas essas ideias, eu chamo isso de moldes mentais. Você tem todos esses moldes sobre você. O que é um molde mental? Os moldes mentais, eles são tão poderosos, por quê? Porque o que é um molde? O molde é um formato que existe, que você tem, um formato, e tudo que você joga dentro do molde procura se adaptar ao formato do molde. Então, o que seriam moldes mentais? Moldes mentais são modos de pensar. São formatos, são padrões mentais que nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, todos nós temos esses moldes mentais. Esses moldes mentais são as ideias que a gente tem sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, sobre as coisas. Esses moldes mentais, eles criam a percepção que a gente tem sobre a vida. Então, pense o seguinte, nessa sala que você está, se você usasse um óculos escuro, vamos supor, você vai colocar um óculos escuro, e aí você joga luz, tá escuro, preciso de mais luz, eu preciso de mais luz, e você não consegue tirar essa sombra de escuridão que o óculos cria. Por quê? Porque é o papel, é o objetivo do óculos filtrar a luz. Então, o que acontece? Os moldes mentais, eles têm essa função do óculos. Elas filtram tudo que você aprende, tudo que você ouve. Então, tudo que eu estou falando, por exemplo, você pega e você diz, mas como é que eu posso colocar isso dentro dos meus moldes? Como é que eu posso entender isso dentro do que eu já sei? Como é que eu posso enfiar isso dentro dos meus moldes mentais? E o que eu falo, você já percebe através desses moldes mentais. Você já percebe isso através desses moldes mentais. E essa percepção que você tem sobre os moldes mentais, essa percepção, ela cria a nossa atitude. Ela cria a nossa atitude. Agora, pense se você tem um molde mental de eu sou incapaz, eu não sou bom o suficiente. Você cria esse molde mental e aí a percepção que você tem de uma oportunidade X a oportunidade é boa, mas eu acho que ela não é para mim. Você tem essa percepção. Qual é a atitude que você tem?
uma atitude de timidez, você vai com certa insegurança. Qual vai ser o resultado que você tem? O resultado, devido à sua atitude, que nasceu da percepção, vai ser de acordo com o seu molde mental. E isso significa agora que o resultado confirma o molde mental. E aí você vai dizer, viu, eu sabia, essa oportunidade não era para mim, eu não deveria ter usado ela. E assim, com o tempo, esses moldes mentais, eles se fortalecem cada vez mais. E quanto mais esses moldes mentais se fortalecem, maior se torna a resistência que você tem em relação à vida. O que é a resistência? A resistência, muitas vezes as pessoas falam, você resiste ao novo. O que seria resistir ao novo? O que seria resistir ao novo? Você está tão apegado ao velho. Você está tão apegado ao velho que você não dá mais bola para o novo. Você está tão entrincheirado no falso eu, que são os conceitos, que são as ideias, que são as lentes que você usa para enxergar o mundo. Você está tão entrincheirado nelas, você está tão agarrado nelas, que você começa a resistir. E essas ideias que nós temos sobre nós, elas são a grande causa de todos os nossos sofrimentos, de todo o nosso mal-estar. Pense, por exemplo, se você é uma pessoa que está ressentido com alguém, você vive num estado de ressentimento, você está ressentido com alguém. Quando você ressente alguém, por que você está ressentido com essa pessoa? Por que você está magoado com essa pessoa? Você está ressentido e magoado com essa pessoa porque você não aceita algo que você fez ou que você deixou de fazer. E por que você não aceita? Por que você não aceita o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer? Porque você acredita, você pensa que você sabe como as coisas deveriam ser. E toda vez que as coisas não são do jeito como você acha que elas deveriam ser, o que você faz? Você se fecha. E o que acontece quando você se fecha? Você sofre. E aí vem uma questão muito importante que você precisa entender para entender o falso eu. Você precisa entender a noção equivocada que nós temos sobre o tempo. O que é a noção equivocada que nós temos sobre o tempo? Nós achamos que a vida é uma jornada. A vida é uma jornada. E você está aqui em algum ponto dessa jornada. E esse ponto dessa jornada é o seu momento presente. Aquilo que você já percorreu é o passado. Aquilo que ainda falta percorrer é o futuro. Então, qual é a percepção que nós temos sobre a vida? Que a vida basicamente é o passado e o futuro. O passado nos dá uma história, nos dá uma identidade. Eu sou o meu passado, eu sou as minhas raízes, eu sou tudo que eu vivi no passado. E esse passado, como ele nos dá uma identidade e como nós não somos o nosso passado, pelas razões que eu expliquei, como nós não somos o nosso passado, o que acontece? Quando nós nos identificamos com o passado, nós criamos essa desconexão, eu vou explicar isso melhor amanhã, com o nosso eu verdadeiro. Essa desconexão, ela cria esse sentimento de vazio, de não ser bom o suficiente. E aí o que nós fizemos? Nós projetamos o momento presente,
ele é sempre insatisfatório. Você não está feliz agora. Por quê? Ah, não, eu nem posso estar feliz, eu nem posso estar pleno. Por quê? Porque a plenitude, ela sempre está no futuro. E se eu me sentir satisfeito agora, se eu me sentir pleno e abundante agora, eu não vou fazer nada para buscar a plenitude e a abundância no futuro. Só que qual que é o grande engodo disso? Nem o passado, nem o futuro é real. Os dois são uma ilusão criada pela nossa mente. Tanto o passado como o futuro são uma ilusão criada pela nossa mente. A única coisa real é esse momento. Não existe nada atrás de nós. E não existe nada na nossa frente. Toda a nossa vida, ela transcorre dentro de um único ponto, que é o eterno agora. Então, o que acontece? A nossa vida toda, o nascimento, o crescimento, o casamento, o nascimento dos filhos, a morte, tudo isso sempre vai existir aqui nesse ponto, que é o agora. Nunca nada vai existir fora desse ponto. Então você nunca vai ser feliz no futuro. Por quê? Porque o futuro, ele não existe. Se por acaso, em algum momento, você estiver feliz no tempo que você chama futuro, vai ser dentro desse ponto. Dentro desse ponto. Então, para você entender isso, como toda a vida se transcorre nesse ponto, que é o presente, como você acha o presente insatisfatório, você não quer estar no presente. Você quer estar no futuro, onde você acha que vai existir a plenitude. Então, o que você faz? Como que toda a vida se passa no agora, você tenta evitar o agora. O agora, ele é indesejado. Mas o agora é a única coisa real que existe. Toda a vida se transcorre no agora. E o que você faz? Se você acha o agora indesejado, o momento presente, se você torna o momento presente seu inimigo, você torna a vida o seu inimigo. A vida, quando você rejeita esse momento, você rejeita a vida, porque a vida passa nesse momento. Quando você está insatisfeito, feliz e frustrado nesse momento, insatisfeito, infeliz e frustrado nesse momento, você está insatisfeito, infeliz e frustrado com a vida. Com a vida. Só que o que você não percebe é que o poder não está no passado e nem no futuro. O poder está aqui, nesse ponto. Aqui está a vida. E qual que é o conceito máximo da felicidade? É deixar que essa vida flua através de nós. Deixar que esta vida flua através de nós. O conceito máximo da felicidade é permitir que a vida... O que é a vida? Deus é vida. A vida que existe dentro de nós é o sopro divino. É permitir que este embrião divino germine e se frutifique. Essa é a máxima do sucesso. Mas quando você vive no passado e no futuro, quando você torna esse momento o seu inimigo, você bloqueia a vida. Você não permite que isso germine através de você. Você não permite isso. E você vive nesse mundo de ideias, nesse mundo conceitual,
do passado e do futuro. E aí vem essa própria questão, vou falar baixo para os outros não ouvirem, tá bom? Mas eu sei que você, se você está aqui, você entende isso. Vem a própria questão da nossa relação com Deus. Quando você vive num mundo conceitual, quando tudo que você tem na ideia é conceitos que você foi colecionando no passado, Deus também se torna um conceito. E a relação verdadeira com Deus, ela se perde. A relação verdadeira com Deus, ela se perde. Por quê? Porque, na verdade, você se relaciona com uma ideia, com um conceito sobre Deus. Você tem esse conceito sobre Deus do passado e aí você se relaciona com essa ideia. E aí você se relaciona com Deus como se relaciona com um amigo. Às vezes você está mais próximo, às vezes você está mais distante, às vezes Deus, você pede alguma coisa e isso aparece na sua vida, aí você está feliz. E às vezes você não, parece que Deus não atende às suas preces, aí você fica frustrado com ele e você tem essa relação como se ele fosse uma pessoa. Mas você pode estudar todo o evangelho cabo a rabo e vai ser muito raro você achar um indício de que Deus é uma pessoa. Deus é um espírito, Deus é vida. Eu vim para que você tenha vida e para que você tenha vida em abundância. A vida é a dádiva de Deus, a vida é o presente divino. Só que nós nos perdemos nessa busca desesperada. E aí vem esse grande engodo. Por que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro? Por que as pessoas não conseguem enriquecer? Está explicado aqui. Está explicado aqui. Porque elas sentem esse sentimento de vazio, de incompletude. Elas sentem esse sentimento de não ser bom o suficiente, que nasce dessa desconexão com o eu verdadeiro. E aí, a partir desse sentimento de incompletude, desse sentimento de falta, desse sentimento de escassez, de insatisfação, elas querem buscar coisas. Só que as coisas, na verdade, elas todas vêm dessa sensação de abundância e de plenitude que nasce quando você entende quem você verdadeiramente é. Se você se sente incompleto, porque você vive um eu disfuncional, porque você tem uma ideia errada sobre você, você corre a partir dessa ideia de que você não é bom o bastante, a partir dessa ideia de que você não é capaz, você agora corre em direção ao futuro, porque você acha que ao conquistar coisas, você vai suprir essa ausência. Mas você não consegue. Por isso que Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua verdade. Buscai primeiro o reino de Deus que está dentro de nós. E depois tudo mais lhe será acrescentado. Isso significa que se você buscar entender quem você verdadeiramente é, se você buscar aquilo que você tem de mais profundo, de mais íntimo em você, só que para isso você tem que renunciar à ideia que você tem sobre você. Esse é o grande dilema que a maioria de nós vive. O grande dilema que a maioria de nós vive é não entender por que nós não conseguimos aquilo que nós queremos. E nós não conseguimos aquilo que nós queremos porque nós sentimos um vazio, nós sentimos uma carência, nós sentimos uma falta, nós sentimos uma necessidade.
E a partir desse sentimento de necessidade, desse sentimento de carência, nós queremos criar plenitude e abundância. Você não consegue criar plenitude e abundância da falta e da escassez. A plenitude e a abundância, ela primeiro precisa existir dentro de você. Uma vez que você sente a plenitude, uma vez que você sente a abundância, a partir disso, o resto vem por si só, é consequência disso. E aí vem também esse desejo, essa necessidade que a gente tem, esse desejo, essa necessidade que a gente tem de julgar as coisas. Nós temos uma necessidade terrível de ficar julgando tudo. E isso é uma função do nosso falso eu. Isso é uma função da nossa mente. Você julga, e quando eu digo em julgar, eu não estou nem falando em julgar as outras pessoas. Você julga a si. Você julga tudo como isso é bom, isso é ruim, isso é positivo, isso é negativo. E isso é uma outra ilusão da mente. Aliás, a propósito, o falso eu é a identificação com a nossa mente. Então, quando você vive dessa ilusão de que você sabe o que é bom para você, você sabe o que é ruim para você, você sabe o que é positivo, você sabe o que é negativo, você começa essa obsessão por aquilo que é bom e essa aversão por aquilo que é ruim. Você cria essa busca incansável por coisas positivas, por atitudes positivas, por pensamento positivo, por acontecimentos positivos. E isso é uma ilusão. Por quê? Porque no fundo, você não sabe com certeza o que é positivo e o que é negativo. Você não sabe. Uma coisa que é negativa hoje, ela pode se tornar positiva amanhã. Uma coisa que é positiva hoje, ela pode se tornar negativa amanhã. E mais, as limitações, as perdas, os fracassos, aquilo que a gente vê como negativo, certamente já ensinou muitas pessoas. Ensinou as pessoas a se desfazer das imagens falsas, ensinou as pessoas a abrir mão dos desejos e objetivos superficiais, ensinou a compaixão, trouxe profundidade para essas pessoas, fez delas pessoas mais reais, que abriram mão da falsidade, que abriram mão das coisas que não era exatamente quem elas eram. Então, um conceito para você memorizar, um conceito para você levar e que já vai mudar radicalmente a sua vida, é você entender que nada é necessariamente bom e que nada é necessariamente ruim. Que as coisas são como elas são e que de uma perspectiva superior, de uma perspectiva suprema, todas as coisas são positivas. Porque se você aprende com ela, ela se torna positiva. Aliás, elas não são nem positivas nem negativas, elas são o que elas são. E quando nós aceitamos as coisas do jeito como elas são, o bem, o mal, o positivo e o negativo deixam de existir. Tudo que existe, na verdade, é um bem supremo. E esse bem supremo, ele inclui aquilo que nós chamamos de mal. Agora, na perspectiva da mente, aí sim, aí existe o bom e existe o ruim, existe o bonito, existe o feio, existe o bem, existe o mal, existe o amor, existe o ódio. E aí você procura sempre correr atrás do positivo e evitar o negativo. Só que aí você nunca aprende com o negativo.
E como você não aprende com o negativo, o positivo se torna cada vez mais escasso. E por isso nós sofremos tanto. O que é a ansiedade, por exemplo? A maior parte da ansiedade, você está num ponto, mas você não quer estar aqui. Você não quer estar aqui. Você está num ponto, você não quer estar aqui. Você acha que você tinha que estar aqui. Então você não aceita onde você está porque a mente diz que você deveria estar num outro lugar. Isso cria ansiedade. A mesma coisa é o medo. O medo é irmão da insegurança. Então você sente medo porque você não tem segurança do que pode te acontecer. Então o que acontece? Essa questão do falso eu, é você viver identificado, com um conjunto de ideias. Você viver identificado com o seu passado. E quando você se identifica com o seu passado, você perde a coisa mais poderosa que existe dentro de você. Você perde o poder desse embrião divino que quer se manifestar. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pensar de uma maneira mais profunda. Nós precisamos olhar para nós com um senso mais crítico. Nós precisamos nos voltar para nós mesmos e tentar nos compreender de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais completa. Nós precisamos quebrar velhos conceitos que nós temos sobre nós e permitir que coisas novas emerjam. Permitir viver mais da fé do que do próprio conhecimento. Colocar a fé a serviço do conhecimento. A fé, ela é extremamente mais poderosa do que o conhecimento. E isso não estou dizendo que o conhecimento não é necessário. Mas o conhecimento, ele tem que ser balizado pela nossa fé. Só que o que acontece? Quando nós nos apegamos demais ao conhecimento, nós começamos justamente a usar aquilo que nós sabemos como parâmetros para conduzir a nossa vida. E isso é o falso eu. Por quê? Porque aquela parte mais profunda, aquela parte mais poderosa que existe dentro de nós e que nós vamos esmiuçar amanhã à noite. Considere essa série de 3 aulas como um quebra-cabeça que você vai montando aos poucos. Então, hoje, talvez a parte tenha ficado um pouco incompleta. Talvez a sua mente esteja fervilhando. Mas do que ele está falando? Não consegui captar, não consegui entender. É lógico, eu falei, essa série de 3 lives, na verdade, é uma live só. Então hoje nós vimos a primeira parte, faltam mais 2 partes para a gente montar o quebra-cabeça. Mas uma vez que você entender essas 3 partes, a de hoje talvez seja a mais confusa de todas, principalmente para quem é novo. Por quê? Porque é um conceito que se levantou e ele está totalmente aberto. Amanhã nós vamos preencher uma parte, na quinta-feira a outra parte, e aí você vai ter uma percepção totalmente nova sobre a vida. Uma percepção onde você não vai mais sentir esse medo, essa ansiedade, essa insegurança, esse sentimento de vazio, esse sentimento de incompletude. Você não vai mais correr por aí em busca de migalhas, em busca de validação, em busca de opinião que as outras pessoas têm sobre si, e se ela é positiva.
Se você julga ela positiva, você fica feliz. Se você julga ela negativa, você fica triste. Você não vai mais correr atrás disso. Tudo que você precisa para suprir a sua noção de eu emerge de dentro. Tá bom? Então eu espero vocês amanhã. Às 21h15. Às 21h14, para essa segunda parte. Hoje nós abrimos a panela, amanhã nós vamos olhar o que tem dentro dela. E na última aula nós vamos fechá-la, tá bom? Eu sei que já está mais ou menos avançado da hora, mas eu vou passar alguns minutinhos lá no meu feed, uma meia hora, vou postar uma frase lá e para a gente conversar. Eu quero saber o que você achou sobre esse nosso primeiro encontro, quais são as dúvidas, o que ficou em aberto, e aí a gente conversa sobre isso lá, tá bom? Te espero lá. Forte abraço.